Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudo, estudaremos lição 8, Sendo Verdadeiros. Nosso tópico 1, Ato de dar esmola e a hipocrisia. Tópico 2, Auxiliando o próximo sem alarde. Tópico 3, Deus contempla o bem que realizamos. Nós vamos dar sequência nesta aula extra de reforço, aqui na nossa lousa, onde nós paramos. Nós estamos estudando lição 8, Sendo Verdadeiros. Glória a Deus. Aí nós chegamos na segunda parte da nossa lição, onde vamos tratar sobre os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Quando a gente trata da vida cristã, a vida cristã é a vida de levar a cruz e ir ao Gólgota. Não é chegar no céu com a cruz, é chegar no Gólgota e depois sair vitorioso de lá. Chegar no céu já garantido, com a fé, com a coroa, enfim, com os galardões. Aqui nós percebemos que o juízo final será para os exaltados, que uma vez negou a fé, que não creu em Cristo, que não seguiu o caminho da perseverança da fé, estes serão humilhados no juízo. Os cristãos serão exaltados diante de Deus no céu, no galardão, onde Cristo vai recompensar cada um segundo as suas obras. Então é o contrário daquilo que a gente fala. Os ímpios serão humilhados. Então, quando a gente trata sobre os ímpios, lá no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, nós temos o julgamento do trono branco. E vi as almas grandes e pequenas. Então, estas almas são somente de ímpios, onde todos serão julgados e condenados por todo o seu trabalho de hipocrisia, feito na terra de uma forma falsa e egoísta. Às vezes eles até enganam a si mesmo, porque o trabalho hipócrita é aquele que ele engana até mesmo a si mesmo. É terrível essa parte, por quê? Porque não tem como estar de pé o tempo inteiro e partir para a eternidade de pé. Quando chega no juízo, ele cai. Então, Hebreus 9:27 fala que depois da morte segue-se o juízo. Então, no juízo, ele cai. Então não tem como ficar e continuar de pé quando chega no juízo. Então o juízo é exatamente o cair por terra do trabalho hipócrita, do trabalho falso. Aí nós temos o julgamento dos ímpios, que nesse julgamento não há fé. Porque a fé seria o único veículo de escapar da condenação vindoura. Como eles não tiveram fé em Cristo, que o justificava, tirando-os da condenação de Adão, juízo final, e indo para Cristo, então eles não têm fé, os ímpios, os ateus, enfim, todos que esquecem de Deus, serão julgados aqui por falta de fé. Amém? Porque não creio em Cristo. Então veja que faltou exatamente a fé. Então as suas obras são obras de injustiças, obras de orgulho não sincero. Então, é como se eles fizessem tudo com uma máscara, que nem está na nossa lição. Um homem segurando uma máscara. Por quê? Porque ali tem cera. Ali tem uma máscara. Mas o cristão, ele é sem máscara, é sem cera. Ele é sincero. Glória a Deus. Então veja que todas as obras praticadas no juízo, praticadas na sua vida, serão
condenadas no juízo por ser praticadas sem generosidade. Deus é quem sabe de tudo isto. Ele conhece o coração. Ele sabe que quando nós fazemos algo, praticamos qualquer coisa, ele sabe se o nosso coração está envolvido naquela atitude generosa. Não é como muitos fazem para o tal de tomar lá da cá, entregar para poder depois receber através das suas vendas, das suas mídias, dos seus marketing. Não. Então, a hipocrisia, ela gera orgulho e gera através de uma disputa. Lembra o caso de Barnabé e também Ananias e Safira? Houve uma disputa através do orgulho, através do ciúme. Então, a hipocrisia gera orgulho para disputar. É tipo daqueles crentes do MST. Porque eles não têm terra. Eles são apenas posseiro. Ele tomou posse. Ele não tem escritura, ele não tem, enfim, ele não é herdeiro, não tem nenhum registro no seu nome. Então ele tomou posse da terra, ele não é o dono. E ele vendeu, como Ananias e Safira, não era dono da terra, era apenas posseiro. Ele tomou posse da terra e vendeu a propriedade. Então, terrível. Então, veja que a hipocrisia despreza a obra salvífica e também despreza o senhorio de Cristo. Por isso que quem está nessa prática sendo enganado a si mesmo, porque está escrito que eles enganam-se a si mesmo, ok? Vamos ver aqui um texto. 1 João capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado algum e andamos em trevas, enganamos a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós. Comentando esse versículo. Alguém diz que não, por exemplo, se dissermos que não temos pecado e andamos em trevas, porque se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é porque ele nos deu, o Espírito Santo nos deu a luz. O Senhor nos purifica de todo o pecado. Então, o cristão, ele vive na oração, na adoração, na comunhão, no partir do pão. Então, dessa forma, se ele estando dizendo, não temos pecado algum, mas andamos em trevas, ou seja, uma hipocrisia, porque ele diz que não pecou, não anda em pecados, mas ao contrário da sua palavra, ele anda em trevas. Se dissermos que não temos pecado algum e andamos em trevas, então veja que o andar dele não condiz com o que ele disse. O andar dele não condiz com o que ele disse. Então a hipocrisia, porque ele engana a si próprio. Então o verdadeiro falso hipócrita é aquele que engana até mesmo a si próprio. Amém? Então veja aqui, Mateus 24, versículo 51. Os hipócritas chorando e rangendo dentes, se é que há dentes. Porque, de acordo com a lei que a gente estudou na lição passada, olho por olho, dente por dente, se houver dente, para ter uma reação, para tirar o dente dele. Então, há hipócritas que nem ranger dente irão, porque por falta de dente. Isso aqui é claro que é uma parábola, né, do texto que fala sobre esse assunto. Os hipócritas serão lançados no lago de fogo, chorando e rangendo dentes. Agora nós vamos para algo muito forte nesta aula. Por exemplo, aqui, ó. Tudo a ti consagro. Esse é que é o problema, irmão. Você já viu o crente consagrando tudo que tem? Ele não vai para a escola dominical, ele não tem ensino na doutrina, enfim. Ele é espiritual, sem conhecimento. Ele consagra tudo que tem. Consagra a casa, o carro, as roupas, consagra tudo, todos os bens. E quando nós consagramos,
tudo a ti consagro. Tem até um hino que diz, tudo a ti consagro. Tem hino que diz. Quando nós consagramos tudo o que tem, você sabe que a consagração na Bíblia é entrega total ao templo. Se eu consagro um carro a Deus, eu não posso estar em posse desse carro, irmão. Eu tenho que entregar ao pastor da igreja, a serviço da igreja no templo. Então a consagração é estar à disposição 100% da igreja para o serviço da obra. Aí eu tudo a ti consagro. Não larga o carro, não larga a moto. Como é que você consagra uma coisa e fica na tua casa? Se consagrarmos, tem que levar para o templo, entregar integralmente o bem. Então esse eu tudo a ti consagro, temos que ter ciência desse conhecimento quando a gente fala, porque se nós consagrarmos e não entregarmos, estamos em pecado. A única saída para sairmos desse pecado é pedir misericórdia, perdão, para que Ele venha nos perdoar e entender o ensinamento bíblico. Então, o pecado da ignorância. Então, Ele nos perdoa e assim a gente pode exatamente fazer as coisas certas. Outra coisa, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Como a gente está tratando de hipocrisia, nós já vimos essas frases em vários automóveis, em várias casas, em vários bens, quando se diz propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Como é que é uma propriedade exclusiva se a igreja está precisando e o líder, o pastor disse, dá para você emprestar, servir aos irmãos neste dia, nesta noite, já que o carro é de propriedade exclusiva, entre aspas, do Senhor Jesus Cristo. Então, se é propriedade exclusiva, mas não está à disposição da igreja, isso é hipocrisia tremenda, irmão. Nós temos que se libertar disso. É só para parecer propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Como é que é propriedade se o irmãozinho lá da igreja ou o pastor precisa um dia do carro, mas não está à disposição a serviço da obra? Então não é. Então nós temos que ter o cuidado com essas frases. Viu? Ok? Então existem muitos obreiros na sua missão. Atualmente, em todo o tempo existiu. Que são santos, entre aspas. Mas quando sai da sua missão, quando sai da igreja, quando sai do paletó, da gravata, ele se revela na sua promiscuidade, na sua sensualidade, na sua vida escandalosa. Na missão da obra é santo. Distante, está como beberrão, está como glutão, está como sensual. Enfim, isso é terrível. Por quê? Porque trata-se de uma duplicidade de caráter. E se é uma duplicidade de caráter, pode procurar 2 guarda-roupa. Um para a igreja e outro para o mundo. Obreiros. Passa a mostrar uma vida de promiscuidade depois que sai do paletó e da gravata. Então, quando eles estão longe da sua missão, está cheio assim no dia do julgamento final. Aonde o lago de fogo está aguardando esse grupo de obreiros que faz a obra dizendo ser santo. E quando sai dessa santidade, é uma vida totalmente às avessas. Então, duplicidade de caráter são parecidos como aqueles camaleões que mudam de cor. E assim a gente percebe a sua hipocrisia como se fosse uma normalidade. Porque quando se muda o camaleão, é normal ele mudar sua cor. Mas quando a gente trata aqui da hipocrisia, é como um camaleão que o cristão, quando cai nessa prática, para ele agora é normal. Isto é terrível. Viu? Então, no tribunal de Cristo,
eu tenho a fé para me chegar lá. Quando eu chegar lá, eu já vou chegar salvo. Viu? O juiz não vai bater o martelo para dizer que eu estou salvo ou condenado. Eu já estou salvo no tribunal de Cristo. Então, o crente no arrebatamento já entra no tribunal de Cristo. Para a recompensa das obras que foi feito na sinceridade. Viu? Se tiver obras que foram feitas na hipocrisia, naquilo que vai mostrar ao mundo, ao público, para se alguém bater palma, já recebeu seu galardão aqui na terra. Não terão galardão no céu. Estas obras serão queimadas. Se ele se arrepender um dia na sua vida antes de morrer para estar com Cristo. Porque a Deus pertence a salvação. Por isso que quando chegarmos no céu, teremos grande surpresa, meus irmãos. Pessoas que a gente pensou de estar com a gente, conosco lá, não vai estar. Pessoas que nunca pensamos de chegar lá, vão estar lá. Então será uma grande surpresa quando chegarmos no céu. Então veja que a recompensa para os crentes será segundo o resultado da obra feita em Deus. Quando a gente fala da obra feita em Deus, estamos falando de uma obra que glorifica a Deus, que exalta a Deus, que cultua a Deus, que manifesta a glória de Deus. Então, tudo que nós fizermos ou façamos por pensamento, por obra ou por palavra, façamos para a glória de Deus. Quando Deus é glorificado nas nossas atitudes e ações, não há hipocrisia. Se não há hipocrisia e Deus é glorificado, sou recompensado. Amém? Simples assim. Glória a Deus. Agora nós vamos continuar nessa parte aqui da nossa aula. Amém? Nós estamos estudando lição 8, sendo verdadeiro. Só Deus para nos preservar na sua justiça. Viu, irmãos? Porque todos são falhos, irmão. Pastores, pregadores, professores, nós somos falhos. Precisamos da justiça de Deus em nós. Quando nós abominamos o pecado, a gente se entristece quando fazemos tal ação e queremos que Deus nos perdoe, nós não vamos fazer mais. E se alguém faz e continua fazendo e acha bom, isso é uma iniquidade. Porque instituiu o pecado na vida daquela pessoa. Então, se a pessoa está em iniquidade, é assim. Vamos dizer, se ela rouba, ele vive roubando a vida inteira, mesmo sendo cristão, ele está em iniquidade. Viu? E a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e todos aqueles que esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gente que Salmo 9, lá no capítulo 9, acho que versículo 20, não sei. A gente tem que ver esse versículo. Vamos dar uma olhada. Está no Salmo, no capítulo 9 e versículo 17. Os ímpios, que são os perversos, eles vão para o inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Amém? Glória a Deus. Então veja aqui. Vamos falar agora João Batista. João Batista não quis receber a indumentária de sacerdote. Ele poderia muito bem, porque ele é filho de sacerdote. João Batista é filho de Zacarias. Ele era o sucessor no sacerdócio de seu pai, mas ele não quis. Porque o propósito de Deus para João Batista era ser um nazireu. Amém? Sendo ele nazireu, ele vai fazer uma obra específica de emergência, aonde nós vamos ver com detalhes. Amém? Glória a Deus. Então, João Batista, ele nasce nazireu. Por quê? Porque foi uma maneira de Deus atender ao chamado para a humanidade. Porque, Jesus não vai vir, então vai ter que nascer um para anunciar a vinda dele. É o arauto, a voz que está clamando no deserto. E quando a gente trata de João Batista, ele estava no deserto. Cabelão, roupa de camelo, mel, gafanhoto como alimento.
E ele era um nazireu de nascimento. Ele não quis, de uma forma hipócrita, aparecer com roupas brancas diante da sociedade, como um sacerdote. Não, ele era um nazireu. Ele veio como emergencial, já que Caifás, Anás e Caifás estão corrompidos, são os sumos sacerdotes que estão na frente do trabalho, entre aspas, de Deus, eles estão corrompidos. Eles se corromperam por causa da prata e do ouro, por causa das ofertas, dos dízimos, eles se corromperam todo. Então, João Batista veio exatamente levantar o sacerdócio da tenda de Davi que estava caído, que é o de Melquisedeque, o mesmo de Cristo, o mesmo de Jesus. Então, o final do sacerdócio levítico estava chegando, porque estava chegando no cumprimento profético da vinda do Messias, a qual não seria do sacerdócio levítico, porque Jesus é de Judá, e não poderia ser um sacerdócio, não poderia ter um sacerdócio segundo Levítico. Levi, porque o Levi é nacional, o de Cristo é internacional, aonde atenderia todos os povos, línguas e nações. Amém? Aí nós observamos que ele nasceu nazireu de uma forma emergencial, não teve uma atitude hipócrita, não quis receber nenhum tipo de indumentária de sacerdote, já que seu pai era, ele poderia se apresentar com roupas de sacerdote. Ele recusou a sua própria vontade para se livrar de uma vida na hipocrisia. Então, em toda a história, os hipócritas mostraram que são eles que matam os servos e os profetas de Deus. E quando acontece isso, eles se apresentam na história para revelar-se como sucessor daquele profeta. Isso é terrível. O hipócrita, irmão, é assim. Viu? Ele quer tomar o lugar do que é verdadeiro. Ele é o fake, é o falso. Então ele quer aparentemente ser o verdadeiro sem ser. Então ele não é aquilo que diz que é. Glória a Deus. Hipocrisia dos fariseus. Qual é o mundo de hoje evangélico que está nessa hipocrisia? O mundo gospel. Quando a gente percebe que os cristãos foram chamados de cristão. Na Bíblia, eles foram chamados de cristão. Depois, na nossa era, um pouco atrás, protestante. Depois, evangélico. E agora, há um bom tempo, gospel. Há uma grande diferença do gospel para o evangélico. Porque o gospel, ele gosta sempre de coisas da carne. Por exemplo, liberal. O evangélico, ele é mais protestante. O evangélico, ele é mais doutrinário, bíblico. Glória a Deus. Então, o hipócrita é como o falso sacerdote, aquele que desce. Ele sabe orar, mas não ora. Ele sabe atender o necessitado, mas não atende. Ele passa de largo. A sua rota e trajetória é descer de Jerusalém para Jericó. Ele sabe que é preciso ungir, mas ele não unge. Ele sabe que é preciso atender o necessitado, mas não atende. Só faz isto no templo, mas quando sai de Jerusalém para Jericó, não atende ninguém. Este é um verdadeiro sacerdote falso, hipócrita, que descia. Viu? Agora é forte, viu? A nossa sombra, esta sombra, tá vendo? Esta sombra aqui, ela é mais verdadeira do que o hipócrita. A nossa sombra, ela é mais verdadeira do que um hipócrita. Porque a sombra não é fake, ela é verdadeira. De um elemento verdadeiro. Ok? Então ela é mais verdadeira do que o hipócrita. Porque o hipócrita não é ele. Quando Judas se apresentou a Jesus, não era ele.
Jesus falou que no meio dos discípulos, dos apóstolos, havia um diabo. E que seria revelado quando ia entregar o bocado, o pedaço de pão molhado na boca. Então este seria o traidor. Então muitas das vezes Jesus falava com a pessoa, não era a pessoa, porque ela estava na fase mais avançada da hipocrisia. Era o diabo. Terrível. Amém? Porque o hipócrita é como a árvore bonita, que ninguém quer cortar ela, quer amostrar. Ela não dá fruto, mas é bonita, mas não quer cortar ela, quer mostrar. Assim também é a roupa limpa, dentro dela o resto do corpo está sujo. Então Jesus na terra, será que ele era imune? Você já pensou e parou para pensar? Jesus era imune ao pecado, ou seja, veio o pecado, veio Satanás, veio o inferno, veio o mundo, a morte. Jesus era imune ao pecado. Quando a gente fala de imune, a gente está falando de que Jesus não pecaria de qualquer forma. Ele estava no automático de Deus, estava vindo à terra para resolver de uma vez por todas. Enfim, não tinha uma possibilidade de Jesus pecar. Ele era imune. Será que Jesus era imune ao pecado? Jesus venceu o pecado podendo pecar. Jesus venceu a morte podendo morrer. Jesus venceu Satanás podendo ser derrotado. Porque ele veio como homem e também como Deus. Mas ele não poderia usar sua divindade, mas poderia usar 100% a sua humanidade. Porque a morte de Cristo foi 100% homem. Glória a Deus. E cheio do Espírito Santo, ele fazia as obras de Deus. Porque senão seria fake, irmão. Jesus seria o maior hipócrita da história se ele se apresentasse, mesmo sendo Deus, como Deus. Por exemplo, vencer o pecado como Deus, vencer a morte como Deus. Entendeu? O que é isso? É que tinha que ser um homem, não Deus, para vencer o diabo. Porque se fosse Deus vencendo o diabo, não tinha necessidade de vir um homem. Então Deus venceria o diabo sem a presença da física, da pessoa física de Cristo. Então Jesus, ele venceu o pecado, mesmo podendo pecar. Venceu a morte, mesmo podendo morrer. Venceu Satanás, mesmo podendo ser derrotado. Por quê? Porque ele estava como homem 100% cheio do Espírito Santo. O diabo não podia acusar Jesus como fake. Ah, você está aí como Deus, você morreu como Deus. Então, isso aí é um teatro. Ele poderia acusar Jesus como o maior hipócrita da história. Porque não podia Deus morrer. É impossível que Deus morra. E se Jesus morreu, não foi Deus que morreu. Foi o homem que morreu. Mesmo sendo Deus. O homem, a carne, o físico, esse morreu. Porque Jesus era homem e era Deus. Glória a Deus. Amém? Então Jesus venceu Satanás como homem, cheio do Espírito Santo. Provando que eu e você podemos vencer. Viu? Nós não vencemos na autoridade do nome de Jesus, cheio do Espírito Santo. O diabo, ele não prevalece, irmão. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então o diabo não prevalece quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Agora, quando nós estamos na carne, ele nem precisa aparecer. Nós já estamos derrotados. Viu? Judas, o apóstolo, autenticou sua apostasia, sua hipocrisia, quando reclamou da unção de Maria, quando ela derramou o unguento e ungiu os pés e a cabeça de Jesus. O Judas hipocritamente disse: é um desperdício. Todos os hipócritas, eles já são um desperdício. Para onde é que eles vão? Juízo final. Então Judas estava acusando aquela mulher de um desperdício. E até Jesus. Quem na verdade, quem era o desperdício, era o inteiro, o Judas inteiro. Então veja que ele mesmo era um desperdício.
Então Judas selou seu destino quando participou hipocritamente da ceia, na reunião fora do corpo. Irmão, aqui é terrível, viu? Isso aqui é forte que eu vou falar aqui. Viu? Judas estava no meio dos 12, sendo um deles. Não foram 12 chamados? Então Judas era um deles. E no coração de Judas, Jesus sabia. Por isso que Jesus pegou o pão, molhou e disse: coma, Judas. Aí Judas, querendo trair Jesus no coração, vender Jesus e até mesmo matar, no coração de Judas, terrível. E Jesus sabia. A forma de Jesus julgar era a palavra. Porque Jesus disse: eu não julgo, mas a minha palavra julgará. E na hora da ceia, irmão, era o julgamento. Não diz a Bíblia, Paulo falando, que quando nós somos julgados pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Amém? Glória a Deus. Então o que é que nós estamos dizendo é que na hora da ceia a gente faz uma retrospectiva. Viu? A gente faz um julgamento prévio antes de participar do pão e do vinho. Com isso, na hora que Judas, de uma forma hipócrita, sem arrependimento, participa, aí eu pergunto: quem estava matando quem? O Judas dentro dele: eu vou lhe matar, eu vou lhe trair, eu vou lhe vender. Jesus: coma o pão, beba o vinho. Quem estava matando quem? Porque todos aqueles que participam indignamente, participam para a sua própria condenação, porque não discerniu o corpo do Senhor. Então Judas estava, quando Jesus disse: toma, meu filho, você está pensando que está me matando? Está aqui, coma, beba. Quem estava matando quem? Isso é coisa para nós pensarmos. Amém? Glória a Deus. Então, Judas selou o seu destino quando participou hipocritamente da ceia na reunião fora do corpo. Ele tinha um cargo de tesoureiro, certo? Ele rejeitou a preciosa joia. Ele tinha um cargo de tesoureiro, certo? Rejeitou a preciosa joia, o principal tesouro, Jesus Cristo. A hipocrisia abre a porta e o coração para Satanás. E Satanás entrou em Judas. E Jesus agora, ele falou diretamente para quem? Para Satanás. Porque Judas estava possesso. O hipócrita é tão hipócrita que não sabe disfarçar nem para ele mesmo. Viu? Ele não consegue ver, porque tem uma viga e é tão grande que não tapa só o olho, mas o corpo inteiro. Terrível, né? O hipócrita não vê com seus olhos, ele enxerga pela opinião do povo. Então o cálice da ceia do Senhor será contra, viu? A todos aqueles que rompem a comunhão, como Judas. Mesmo quando se apresentam como santos no meio dos 12. Mas eles estão anunciando hipocritamente uma vida que não é de santidade. Amém? Deus abençoe, Deus guarde, até a próxima aula, se Deus quiser. Glória a Deus.